Bom, voltando a falar dos tutoriais de efeitos, eu fiquei um tempo pensando, procurando uma forma de explicar para vocês sobre efeitos, até porque não é tão simples quanto se parece. Eu não sabia por onde começar, eu pensei em falar sobre partículas, mas eu acho que partículas ainda é um pouco difícil de se explicar, então eu vou deixar para a próxima. O que vai ser falado aqui vai ser sobre a criação, né, montar o efeito em si, e usar a utilização dos movie clips. Mas vamos por partes. Eu vou falar da criação primeiro, como você cria efeitos, como que você cria. O que eu quero dizer com criar, né? Eu não sei se muita gente sabe o que quer dizer essa interpretação de criar efeitos, não tenho certeza. Mas para mim, criar efeitos seria basicamente você ter as peças do quebra-cabeça, do efeito específico que você quer, e começar a fazer a montagem dele, né? A construção dele para a sua animação. A primeira delas, não necessariamente a primeira, mas ela é importante, são as cores. Cor para um efeito, não só para um efeito, claramente. Cenário, personagem, efeitos em si também requer cores. Mas como assim cores? Precisa ter cores certas? Precisa ter cores específicas? Não necessariamente, mas a tonalidade de cores, elas fazem diferenças em todas as suas criações. Vejam aqui na seleção de cores, temos 3 níveis de cor. Esses 3 níveis são equivalentes. Eu vou colocar uma linha específica para vocês saberem essas 3 diferenças. A primeira delas, as cores mais fortes, né, que são aqui no topo, também estão marcadas aqui nas cores copiadas, como vocês estão vendo. As cores que já são padrão aqui. E essas aqui são cores que elas ficam melhor em certas coisas que você quer destacar. Porque se você utiliza em certas, por exemplo, em cenários, fica muito feio, pois as cores elas se destacam muito, elas são muito fortes. Então você colocar isso num cenário, vamos botar um exemplo aqui. Pronto, achei e já coloquei ele aqui, fiz já as diferenças aqui para vocês terem a noção. Em relação às cores que eu falei, aqui está o exemplo que eu disse das cores fortes. Isso aqui é com as cores fortes que eu peguei. E esse outro exemplo com as cores mais, uma tonalidade mais decente, né? Com a cor mais no meio. Aqui o verde ele tá mais aqui centralizado. E o azul também do céu, a mesma coisa. Aqui esse gato que eu peguei, que vem aqui já direto no aplicativo, eu deixei ele aqui com a cor mais... é a cor base dele. Eu deixei aqui ele normal. E aqui no outro, eu deixei ele com a sua saturação máxima para vocês verem como que ficaria até um objeto, um personagem com as cores totalmente fortes. Tá. Acho que até ele exagerado assim não fica tão bom. Deixa eu pôr ele aqui normal. Vou diminuir um pouquinho a sua saturação. Mais um pouquinho, acho que assim tá bom. Para você ver como que ele encaixa agora, que eu diminui um pouquinho a sua saturação. Aqui ele tá suas cores normais, eu acho que essas cores deles padrão já é forte. Deixa eu ver aqui. As suas cores normais, a própria cor da pele dele já é uma saturação mais abaixo, já que se fosse mais para cima, seria vermelha. A pele dele seria vermelha. Então também tem essa relação para os personagens, essas cores mais fracas se encaixam nessas cores mais como pele, para esses tipos de coisas que com suas cores fortes não teria, né? Mas também você baixando a saturação de todos os personagens, caso eles estejam muito fortes, não se encaixem direito no cenário, elas também se encaixam perfeitamente. Mas enfim, é isso que eu quis dizer com a relação das cores. Para efeitos, possivelmente isso vai depender dos efeitos, né? Isso depende de qual efeito você está se referindo, se você que você está escolhendo. Porque dependendo do efeito, ele pode ou estar sincronizado, não é sincronizado, ele pode ter o mesmo tom de alguma coisa do cenário ou do personagem. Então isso você vai precisar acabar escolhendo essa cor para que não fique aquela mistura e você não conseguir saber o que é o efeito ou o que é o cenário. Eu vi uma imagem, por exemplo, para a criação de água. A cor da água que foi selecionada, você vê que o céu é um azul bem dessa cor que seria a de água. Mas a cor selecionada para efeito da água é um azul mais escuro. Por quê?
Se fosse mais claro, provavelmente ele seria a mesma cor do céu. Quase a mesma cor, talvez. Ó, você vê que aqui, ó, já fica uma tonalidade muito clara. Então quase é meio imperceptível. Como é só uma partezinha, o resto você vai dar pra perceber perfeitamente. É por isso que é necessário a seleção de cores específicas. Você ir testando isso também te ajuda a saber, a você selecionar essas cores, né? Então, é bom você, quando você for criar algum efeito, você ver que tipo de cor ele tem, você selecionar as cores, testar elas em certos cenários, caso você vê que é uma cor em um cenário que se repete muito, você tentar dar um jeito de que esse efeito ou o personagem tenham um tom que não se misture com aquele efeito, o cenário, tanto faz. Pra não misturar as duas coisas, né? É basicamente isso. E a outra coisa, já que já coloquei a imagem aqui, né? Referência, né? Você tem uma referência para isso, para você conseguir montar seu efeito, né? Você está conseguindo montar o seu efeito, você precisa de uma referência para isso. Se for um efeito de água, você quer fazer algo mais ou menos nesse estilo aqui, né? Aí você tem essa referência, você vai analisando como que é. Efeito de água é muito nesse estilo aqui, de fazer ondas, fazer círculos. Então vai deixar muito um rastro desse estilo aqui, mais ou menos, né? Então, eu já sei mais ou menos os efeitos, coisas que vai precisar fazer, que vai ser utilizado, na verdade. A outra coisa que é necessária para você montar os efeitos é você ter tipos de efeitos diferentes. Por exemplo, dashes, partículas de fogo, partículas redondas, partículas que formam linhas, esse tipo de coisa, partículas que fazem, não necessariamente partículas, mas efeitos desse tipo aqui também, que você precisa mexer. Montar efeitos é você necessariamente animá-los também. Então você vai precisar fazer a movimentação dos seus efeitos, vai precisar fazer... Se o personagem for fazer uma movimentação similar a esse daqui, que eu imagino que o cara esteja girando o bastão, você vai precisar fazer o rastro da linha, né? Da linha do efeito, seguindo a lâmina, seja lá como você for fazer. Ou se o cara estiver fazendo estilo Avatar, se estiver fazendo aquela movimentação, você vai precisar fazer aquele tipo de movimento também. Se for isso aqui que eu tô citando, é efeitos elementais. Tem muitos efeitos diferentes, então eu não vou acabar citando todos eles. Outro tipo de efeito bom também... para você montar os efeitos, você não necessariamente precisa fazer por cima do que está na imagem. Você só analisa, pega o que você tem aí de efeito no seu histórico aí e tenta ver mais ou menos tentar criar mais ou menos a sua base, que eu vejo aqui, por exemplo. Aqui eu vejo que é um efeito de fogo, por exemplo. Eu posso utilizar auras para isso. Como é o efeito de fogo? Não necessariamente precisa ser aqueles efeitos mais assim, né? Se você for fazer algo mais bem feito, você vai ter que necessariamente montar uma partícula, usar vários pedaços de partículas para montar isso aqui, né? Pronto. Vai ajustando mais ou menos, não precisa ser igual, tá? Não necessariamente precisa ser exatamente como foi feito. Você pega mais ou menos as cores ali de exemplo para ver como que sai e vai improvisando. Agora, se for um efeito muito específico, como partículas. Partículas é uma questão mais delicada, porque é um negócio que acumula muito pedacinho, muita coisa. Deixa eu pegar os negócios aqui, já volto. Não vai sair perfeito, tá, gente? Eu só vou fazer aqui como exemplo, porque eu não tô querendo passar por cima disso daqui. Então eu só vou fazer mais ou menos do meu jeito, que eu tô imaginando aqui. Eu não acabei citando, né? Polyfill também pode se encaixar nisso para você construir seus efeitos. Em questão da animação, é um pouco complicado. Então, porque a construção de efeitos é muito complexa, ela requer tempo para você conseguir moldar tudo bonitinho. Então, não espere que o negócio seja simples. Tá, vocês já conseguem ver mais ou menos a ideia que tá saindo aqui, né? Diferente desse daqui, como é um efeito desenhado, ele tem muita coisa. Eu não vou fazer completo, só tô dando exemplos aqui de coisas. Como vocês estão vendo, eu só tô montando ele aqui. Não tá sendo efeito para animação.
Para a animação é um negócio mais complexo, porque você vai precisar moldar com os frames, vai ter que criar da sua cabeça, porque se for um negócio desse tipo, retirado de uma imagem e tentar replicar do seu jeito, e ainda ter que animar isso, então aí você vai precisar dar um jeito de estar conseguindo animar. É necessário você precisar saber um pouco do fluxo, como que funciona tal efeito semelhante a isso. Como, por exemplo, aqui parece ser uma bola de fogo, só que ela tem uma cor diferente, né? No caso aqui é só fogo, então você só tem que saber como que funciona o fogo, como que ele se movimenta, como que ele é mais ou menos a sua movimentação. Aqui, pronto, ó. Pronto, algo semelhante aqui. Deixa eu até diminuir um pouco para ficar um pouquinho mais parecido. E aí vai acrescentando mais partículas, essas coisas. É isso, a montagem de efeitos, se for desse estilo elementais assim, requer muito dessas questões partículas, esses pedacinhos que ele solta, porque fogo, assim, o exemplo do fogo é só partículas, porque o que ele emana é muito disso, já que como ele não é um efeito que tem a sua forma não é exatamente definida, como que eu posso dizer? Eu não sei dizer isso exatamente. Não é como uma aura, vamos dizer assim, uma aura de Dragon Ball, que ela tem um fluxo repetido. Ela não é aquele negócio que você consegue perceber um único padrão nele. Só tô tentando explicar de uma maneira mais plausível para vocês, que não tá sendo simples. A melhor forma de você construir os efeitos é desse jeito aqui. Você pode estar fazendo desse método sim, aproveitar coisas pré-prontas assim, como esses tipos de auras, e para montar esses tipos de efeitos. Só que o melhor sempre vai ser algo desse tipo. Se você for fazer algo estabelecido dessa maneira, você pode estar fazendo o quê? Você cria uma base principal, tipo aqui, né? Você joga ele aqui no meio, vai fazendo ele, e aí você vai apagando e vai fazendo um formato diferente para tentar criar um fluxo para assimilar que aquilo é um poder e tá meio animado. E aí você copia os frames que você acabou criando e joga no Movie Clip para você reaproveitar em outras ocasiões. Para você reaproveitar, tentar mudar na hora que você for fazer efeitos diferentes. Só que isso nem sempre vai ser necessário, porque dependendo do efeito em si, dependendo da situação que você for fazer, por exemplo, uma animação, o cara tá dando um soco, ele tá fazendo uma sequência de golpes, aí você quer fazer um efeito de fogo, o cara fazendo uma movimentação lançando fogo durante esses golpes todos. Provavelmente, né, talvez, esse efeito em si não vai se encaixar legal na hora que você for colocar. Então você vai precisar fazer a parada manualmente. Como eu fiz aqui apenas montando, não dá em nada. Mas na hora da animação você vai precisar colocar efeito um por um. Eu tinha feito teste de água. Aqui como não tem nada, basicamente é o efeito de fundo que aqui foi só para dar o teste, saiu isso aqui. Não é perfeito, não tá perfeito aqui. Além do mais, tem muita coisa aqui no meio. Então dá pra vocês verem, né? Então, acho que tá um pouco lagado pra vocês por conta disso. Mas aqui era só um efeito, eu fui fazer um fluxo da água seguindo o caminho. E você vê que não é nem um pouco movie clip. Você consegue ver todas as partículas aqui. Olha o tanto de partícula. E olha que eu repeti as partículas, viu? Eu coloquei só elipse porque eu só tava testando. A criação de efeitos é isso. Você não usar do movie clip. Porque você não tá exatamente montando coisas desse tipo. Porque isso vai variar bastante. Eu acho que eu tô me enrolando muito. Deve estar muito confuso agora. É difícil de explicar isso. A montagem basicamente é você criar tudo na hora. Tudo na hora. Pegar todos os objetos que você tem como um Lego, né? Como um Lego. Você pega todos os pedaços, todos os pedacinhos, as partes, as peças. Você pegar todas as peças e encaixar na hora, você tentar criar esse efeito específico. Se for um efeito mais simples, por exemplo, raio, não é difícil. Como eu fiz aqui, eu tenho 3 desses efeitos. Como um raio é um efeito que não é totalmente constante, ele está sempre variando. E ele é muito rápido. Como ele é muito rápido, ele é mais simples. Então você faz, sei lá, um movimento assim. Um tipo de coisa desse tipo. Certo? Aí você dá um OK. Aí você muda o formato de novo. Você sempre vai estar fazendo um formato desse tipo. Só que o formato ele sempre tem que estar fazendo um zigue-zague desse tipo aqui, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui. Ele
tem que fazer um efeito mais desse tipo, você pode procurar referências, em caso seja muito difícil de você tentar criar um efeito de raio. Você pode buscar, se caso seja difícil. Mas aqui, o exemplo que eu tô dando aqui já explica basicamente tudo. Eu digo você buscar referência se for ainda complicado de você criar, tá? Se você criando ainda tá difícil. Pode ser efeitos desse tipo também, pode ser um efeito já pré-pronto aqui, como eu tenho. Mas a questão, em raio, é sempre bom você estar pegando formatos diferentes. Não ficar repetindo o mesmo tipo toda hora. Por exemplo, eu ficar repetindo esse daqui o tempo todo. Dá certo, fica legal, mais ou menos. Só que ele é sempre bom você dar uma variada, porque ele torna mais dinâmico o efeito. O efeito se torna ainda mais diferente. Ele fica bem... É dinâmico, né? Eu acho que não tem outra forma de explicar isso. Ele fica mais dinâmico. Os efeitos ficam mais dinâmicos. Então, de certa forma, você variar tanto o modelo, né? A peça. Você variar a peça que você está utilizando para aquele efeito específico. Como você colocar formatos diferentes, seguir um fluxo, o personagem está seguindo aqui, é mais específico isso, você buscar uma referência, porque eu explicando tá muito difícil. Mas assim, em questão de fogo, água, essas coisas, sei lá, o personagem está fazendo isso aqui, ele está fazendo uma movimentação assim da água, aí você tem que fazer toda a movimentação da peça, as partículas, etc. Porque se você pegar algum efeito pronto, pode ser que ele nem se encaixe direito. E aí você tem que mudar toda a sua animação, tem que estar fazendo um negócio desse tipo. É difícil de explicar, eu não acho que está sendo difícil de entender. E outras coisas como isso, esse aqui é um efeito de fumaça que eu acabei criando. E se for efeitos assim que você pode estar utilizando toda hora, coisas desse tipo, você pode estar fazendo isso aqui. Eu usei polyfills para tentar construir um efeito desse tipo e fui moldando no efeito branco. Depois eu abri o Movie Clip. Na verdade acho que não fui... eu abri o Movie Clip na verdade e fui fazendo os polyfills por cima desses efeitos. Mas acho que não foi exatamente isso aqui não. No caso desse daqui foi diferente. Eu fui na barra de criação aqui, ó. Cadê? Aqui, criar nova figura, que eu tô clicando. Aí eu fui fazendo pelo frame aqui e fui traçando por cima do efeito que já estava aqui. E beleza. Na hora que criei, eu joguei no Movie Clip e tô utilizando ele como efeito até hoje. Você pode fazer isso também, que ajuda. Mas isso é bom você ter uma base pra tá conseguindo fazer esse tipo de coisa, tá bom? Porque se você for só criar um efeito assim ao vento, você pode nem conseguir sair nada. Então tem alguma base, alguma referência para você estar construindo do seu efeito, do seu jeito, se for algo muito específico que você quer, né? Eu tava falando de fumaça, né? Fumaça também serve para a mesma coisa. Aqui, um efeito de fumaça. Como ele não é um efeito que eu posso estar mudando de cor muito assim, eu acabo utilizando, porque o efeito ele é mais cinza, então você pode estar utilizando outras cores por cima, que ó, beleza, funciona legal. Como que eu criei ele aqui mais ou menos? Eu fiz os efeitos de círculo, eu usei círculo. Eu fiz uns círculos com a cor mais escura e eu montei elipses por cima para criar essas paradinhas aqui. E aí quando eu vou utilizar ele, eu faço mais ou menos isso aqui. Como ele é um efeito simples, eu só vou montando a fumaça, né? Eu coloco aqui mais ou menos as posições, tal, blá blá blá. Porque ele é só uma peça, então eu posso estar fazendo isso aqui. E agora para animação, né? Para animação, como é que faz? Vai variar muito. Como eu falei de raio, ele é muito rápido. Então você fazendo movimentos tortos, aleatórios, assim, tendo esse zigue-zague, né? Fazendo um zigue-zague mais ou menos, ele já forma uma animação de raio perfeitamente. Thiago eu mostrei, né? Seguindo aquele fluxo. Ele também pode servir como exemplo de fogo, só que isso vai ser... mas não é a mesma coisa, eu acho. Porque como o efeito de fogo ele tem esses efeitos mais assim, tortinhos, a água ele tem mais bolhas, ele tem mais efeitos arredondados, então é diferente. Esse aqui é um efeito de fogo que eu criei.
Deixei como movie clip, já que ele é um efeito que vai ser utilizado bastante. Vocês veem, isso tudo aqui é só partículas, tá? Tudo aqui é feito só partículas. Eu usei alguns polyfills por cima para estar tentando formar. Isso aqui eu não usei uma referência específica. Eu fui aprendendo a entender como que funciona o fogo e fui tentando fazer do meu jeito. Pronto, aqui vocês veem, ele segue um fluxo de boa. Acho que ele ainda tá um pouquinho, parece ser um pouco quebrado às vezes, mas ele funciona legal. E basicamente, você vê as cores, né? Aqui são 3 tipos de cores que eu peguei, que eu achei que ficariam legais. Eu peguei laranja, amarelo e branco. O amarelo, ele tá como filtro de brilho por cima do efeito que tá sendo branco, pra dar essa impressão de iluminação legal. E eu vou, agora como ele é um movie clip, eu só vou ajustando ele legal, colocando mais filtros por cima, ou deixando ele mais com uma tonalidade mais forte para dar uma impressão mais de fogo mesmo, né? E eu vou improvisando aqui. Na verdade, a única coisa de referência de cor que eu peguei foi disso daqui. O efeito de fogo que eu peguei de referência foi disso daqui. Foi disso daqui que eu peguei. Você vê que tem uma similaridade, né? Você vê que ele tem o laranja, tem o amarelo aqui de brilho e o branco. Não necessariamente é a mesma coisa, já que o efeito ele foi feito de uma maneira diferente. E ele é você vê que ele é tipo, parece que é um efeito pra espada, que é aqueles rastros de espada que fica. Então, você vê que eu peguei um negócio totalmente diferente, só pra pegar de referência, de cor, e montei meu fogo. E é exatamente isso. E é exatamente isso que serve as referências, para esse tipo de coisa também. E é muito bom. E serve e ajuda bastante. E eu só usei uma das coisas para montar para montar um efeito. Então, é sempre bom você buscar referências diferentes. Você não precisa buscar referências apenas para uma única coisa só. Você pode pegar uma referência para animação, você pode pegar uma referência para um design, alguma coisa, para, sei lá, você pegar um efeito como que é feito mais ou menos a animação, o outro pro design, como é mais ou menos o formato das coisas, para você estar colocando, você utilizando de estilo, né? Estilo artístico, vamos dizer assim. E outro para cor. O outro você pode estar pegando para cor, uma cor que te chamou muita atenção, de um efeito e tal, e você tenta replicar isso mais ou menos do seu jeito. Você aplica do seu jeito. Foi o que eu fiz. Eu peguei mais ou menos a cor, as cores que me chamaram a atenção aqui para um efeito de fogo, e montei o meu efeito de fogo aqui com o que eu tinha. Inclusive, a maioria das partículas que eu peguei aqui, eu montei do meu jeito e fui colocando elas aqui e pronto. Tá aqui o efeito. É mais ou menos isso que serve. Isso aqui pro estilo movie clip agora, falando pro estilo movie clip, o efeito, para você montar o efeito como movie clip, ele serve para algo que vai se repetir, para algo que vai ficar se repetindo. Como você vê aqui que é um efeito de fogo que ele só é um fogo que você poderia colocar numa tocha, ou o cara deixando a mão pegar fogo, ou algo com o fogo sobre algum objeto de cenário, por exemplo, também, que ele vai ficar ali parado se movimentando sozinho. E é para isso que vai servir o movie clip. Não só exatamente isso que serve o movie clip. Se for para montar alguma cena, acrescentar um efeito a mais durante uma cena também serve, tá? Por exemplo, você pode estar juntando filtros, misturando filtros, colocar um efeito de filtro nesse boneco, colocar ele assim, aí eu quero dar mais efeito para esse filtro aqui, né? Para esse filtro aqui, eu deixar mais interessante. Aí eu coloco ele aqui, beleza, frame único. Aí eu uso o filtro de novo. Espera aí. Pronto. Olha como ele dá mais ele dá mais blur pro negócio. Você pode fazer isso também. Você pode fazer esse tipo de coisa também. Que eu fiz, por exemplo, uma animação. Eu peguei animações e joguei no movie clip para eu possa estar usando como referência dentro de outro projeto. Eu só jogo ele em outro projeto que eu já tá pré-pronto, para eu ficar abrindo ele, vendo a referência,
pra ficar assistindo ele e vendo assim, tá, como que foi feito isso aqui, eu posso tentar fazer algo semelhante. Também serve, tá? Olha o que eu falei. Ele tá como movie clip, eu copiei alguns frames pra eu estar utilizando ele de base, referência dentro de animação. Serve isso também, tá? Aí eu posso estar pondo filtro por cima disso aqui, viu? Eu estou pondo filtro, que tudo é afetado. Colocar um brilho. Ó, tudo fica com brilho também. Pode estar fazendo isso também. Isso aqui que eu tô falando é sobre o movie clip em si, tá? É sobre o movie clip. Mas é isso. Eu acho que de criação de efeitos, ele é muito difícil. Eu não vou falar de muita coisa sobre criação de efeito, porque tem muito tipo de efeito diferente. Há exemplos demais que eu dei também, você vê que tem outros tipos de efeitos. Agora, para animação, isso eu acho que é bom você dar uma procurada em como que funciona a movimentação de tais efeitos, como que eles são, as cores mesmo, você quiser procurar um tom de cor específico para aquele efeito, você pode procurar um tom de cor, um tipo de cor que te chame a atenção, você pode fazer isso também. Não interfere em nada. É você tentar montar aquilo do seu jeito, de que te agrade, deixar do jeito que te agrade. É só isso. Não tem segredo, não é difícil. A dificuldade que tem é na hora da animação, porque como é uma construção de efeito, se for algo muito específico, não dá certo. Vai ser mais difícil. Se for, por exemplo, pegar efeito de anime, tal, você não vai achar um efeito que é similar àquilo. Mesmo que você ache, não vai ser aquela mesma coisa. Então você vai precisar montar do seu jeito. Eu não sei se eu vou ter efeitos similares aqui. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu vou pegar algum anime, uma cena de anime com efeito aí. Eu vou dar um exemplo de alguém, ou até mesmo eu, se eu fizer, e mostrar pra vocês como esse cara fez. Pode ser que seja feito em outro programa. Se for no meu caso, eu vou ter feito no Stick Notes mesmo, fazer o quê? E aí, por exemplo, esse cara aí fez essa animação, tem essa cena aí, né, desse efeito específico muito foda. Aí o cara replicou essa cena, ficou muito boa. Esse cara, se for no caso de um cara que eu peguei aí, esse cara provavelmente, se for em outro programa, não vai ser, pode não ter sido movie clip. O cara montou ali, fez um desenho. Se fosse lá no Pivot, ele pegou os efeitos dele ali, que já tem pronto, foi montando por cima para dar aquela impressão daquele efeito. Pode não ter ficado exatamente igual, pode ter saído mais no estilo do cara, né? Pode nem ter sido a mesma coisa, pode ter sido o próprio estilo do cara que saiu. Pode ter sido tipo um jeito único dele. Então ficou totalmente mais. Ficou ainda mais incrível o negócio. Se for esse caso. A construção de efeitos requer muito disso. Pois se for algo muito específico numa cena que você está fazendo, você não vai achar um efeito que tenha daquele jeito que você está planejando. Então aquilo vai de você, requer a sua ideia, a sua criatividade para montar tal efeito na cena que você quer. Bom, não sei se deve ter ficado confuso, eu espero que não. Eu vou tentar dar o máximo possível para vocês compreenderem. Se caso ficou confuso, me fale. Fale que eu vou tentar deixar de uma maneira mais estabelecida, até porque falar sobre efeitos é difícil. Eu tô tendo a maior dificuldade para tentar explicar isso. Então me ajude, por favor. É isso. Eu espero ter ajudado, espero de coração que tenha ajudado. E até o próximo tutorial.